Oi, meninos. Vamos lá começar mais uma aula, mais um capítulo em que a gente precisa discutir sobre o corpo humano. E aí, dessa vez, a gente vai dar uma ênfase maior ao nosso sistema reprodutor. Então, vamos falar do sistema reprodutor masculino, do sistema reprodutor feminino. É nessa aula que geralmente vocês se constrangem, mas fazem um monte de perguntas quando a gente está em sala de aula. Então, as dúvidas vocês podem ir tirando comigo ao longo da semana, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre como é que acontece a reprodução. Nós somos seres sexuados. A reprodução ela pode acontecer tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. E é importante falar que nós somos seres de reprodução sexuada, ou seja, envolve troca de material genético. Quando eu falo de reprodução sexuada, não é porque tem sexo necessariamente, tá bom? É porque tem troca de material genético, ou seja, os dois indivíduos envolvidos nessa reprodução trocam material para formar um outro indivíduo. E outra coisa que é muito importante, eu preciso de mais de um indivíduo da mesma espécie, tá bom? Então, quais as vantagens da reprodução sexuada? A gente tem um aumento da variabilidade genética, e aí se vocês olharem entre si, mesmo filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, vocês são diferentes entre si, isso é muito importante, que geram indivíduos diferenciados, aumenta as chances de adaptação e permite a evolução das espécies, né? Com o passar do tempo, a gente vai evoluindo e adquirindo características condizentes com o momento e com o ambiente em que nós vivemos. Isso tudo é responsabilidade da reprodução, tá bom? E da adaptação, obviamente. E existem desvantagens também, né? Por exemplo, existe o alto consumo de energia, como para a formação dos gametas, e é importante que vocês entendam isso. Quem são os gametas, né? O gameta é o espermatozoide, o gameta masculino é o espermatozoide, e o gameta feminino é o óvulo, o ovócito. O ato sexual em si exige esforço físico, né? E a partir disso, obviamente, um consumo de energia aumentado, e a competição com o parceiro sexual. Os animais, por exemplo, ganham o animal mais forte, o ser humano vai ganhar o mais bonito, que tem carro melhor, ou aquele que você está apaixonado. Então, existe uma competição entre os indivíduos pelo parceiro ou pela parceira, tá bom? Então, vamos começar a falar um pouquinho especificamente desse sistema reprodutor masculino. Vamos começar pelos meninos. A primeira parte, o primeiro componente que a gente precisa entender é o saco ou bolsa escrotal, ou propriamente escroto. A bolsa escrotal ela tem uma função muito importante que é a de armazenar os testículos. Armazenar e proteger, embora a proteção seja um pouco mínima, já que a bolsa escrotal ela tem uma película, ela é uma película muito fina, mas é também responsável pela proteção dos testículos. E aí a gente vai também chamar os testículos de gônada. Gônada é aquele responsável pela produção do gameta, tá bom? Então, quem é que produz o gameta masculino? Os testículos. Então, os testículos são as gônadas masculinas. Existem dois testículos. Os testículos ele tem funções claras de produção de espermatozoide. E aí, para que esse espermatozoide seja produzido, os testículos eles precisam ter uma temperatura agradável, digamos assim, para que isso aconteça. E aí, para que isso aconteça, existe um músculo chamado de cremaster. O cremaster tem uma função muito clara, que é a de facilitar a produção dos testículos a partir da temperatura que os testículos se encontram. Então, por exemplo, quando a temperatura está muito fria, os testículos sobem para próximo do corpo, porque nós somos seres de sangue quente, o nosso sangue arterial ele é quente. Então, internamente, o nosso corpo está mais quente. E quando está calor, quando tem um aumento da temperatura, os testículos descem. Dessa forma, eu vou diminuir a temperatura dos testículos. Então, o cremaster tem uma função de controle da temperatura dos testículos, facilitando desse jeito a formação do espermatozoide. E aí, quem tem filho, marido, o próprio homem já conseguiu visualizar isso, que às vezes os testículos estão mais próximos do corpo, né? Estão mais altos, e às vezes os testículos estão mais baixos, exatamente por causa do cremaster e dessa proteção em relação à produção de espermatozoide, tá bom? E aí a produção de espermatozoide a gente chama de espermatogênese. Já falei para vocês, né, que testículos são em par, eles
são 2 testículos. Pode acontecer do indivíduo ter só um, mas isso não quer dizer que ele só tenha um testículo, que ele tenha nascido só com um testículo. Tem um testículo só aparente. O outro testículo ele pode estar fixado na parte interna do saco, da bolsa escrotal, tá bom? Vocês podem encontrar nos livros tanto bolsa escrotal, como escroto, como saco escrotal. Além de produzir o espermatozoide, os testículos também têm função de produzir o hormônio masculino. Quem é o hormônio masculino? A testosterona. Qual é a função da testosterona? Qual é a função desse hormônio masculino? É dar os caracteres e formações específicas do homem. Então, a testosterona tem a função de apresentar os caracteres sexuais masculinos, como, por exemplo, a voz mais grave, como, por exemplo, barba, como, por exemplo, a força. Por que os homens são mais fortes que as mulheres, fisicamente falando, em sua maioria, né? Porque o testículo produz testosterona e essa testosterona confere força muscular, consequentemente, uma maior força ao homem. Em resumo, esse testículo tem função de produção de espermatozoide, produção de hormônio, e é importante que vocês lembrem que o hormônio masculino é a testosterona, tá bom? Dentro do testículo, nós temos 2 estruturas que elas são diferenciadas. Por exemplo, quem são os túbulos seminíferos? Os túbulos seminíferos, eles são canais, estruturas, que estão dentro do espermatozoide, que têm função de produzir, que estão dentro do testículo, que tem função de produzir espermatozoide. Então, os túbulos seminíferos é o local onde acontece a espermatogênese. É aqui no túbulo seminífero que o espermatozoide é formado. Os milhões de espermatozoides do homem são formados, tá bom? O espermatozoide ele tem uma estrutura em 3 partes, em que existe a cabeça, que é onde está toda a informação genética, tanto que quando o espermatozoide ele vai fecundar o óvulo, a única parte que adentra o óvulo, ou ovócito, é a cabeça, porque é na cabeça que está toda a informação genética desse espermatozoide, tá bom? A gente tem uma peça intermediária que tem uma função de dar força para a cauda, que é a última parte, impulsionar o espermatozoide e ele se movimentar do saco até encontrar o óvulo, geralmente nas tubas uterinas. Além disso, dentro do testículo, a gente também tem as células de Leydig, ou células intersticiais. Essas células têm funções claras de produção de testosterona. Ou seja, a gente tem, inclusive a nossa próxima aula, a gente vai falar de sistema endócrino, que fala dos hormônios produzidos pelo nosso corpo, e aí existe o hormônio luteinizante, que é responsável por estimular a produção de testosterona. E essa testosterona, eu falei para vocês, ela é produzida dentro do testículo, ou seja, as células intersticiais ou células de Leydig estão dentro do testículo produzindo a testosterona, tá bom? As células de Sertoli, elas têm substâncias que nutrem o espermatozoide. É importante que vocês entendam isso. Existe uma outra estrutura também que nutre o espermatozoide, mas o espermatozoide ele pode ficar até 3 dias vivos, até 72 horas. É o mesmo tempo que ele tem geralmente dentro do corpo do homem. Em até 72 horas, se o homem não ejacular, esse espermatozoide ele vai acabar sendo consumido pelo próprio corpo. Por quê? Porque o espermatozoide ele tem células nutritivas para ele próprio. E aí essas células que ficam dentro do testículo acabam nutrindo o espermatozoide para que ele se mantenha vivo, tá bom? A gente tem o epidídimo. O epidídimo são tubos enovelados que se encontram dentro do testículo, que tem a função de levar esse espermatozoide do testículo até ser ejaculado pela uretra. Consequentemente, é onde o espermatozoide fica armazenado até ser ejaculado, tá bom? O epidídimo. E aí, depois que esse testículo é produzido depois que esse espermatozoide é produzido dentro do testículo e é armazenado dentro do canal do epidídimo, logo em seguida, durante a estimulação, durante a ejaculação, esse espermatozoide ele vai sair do epidídimo e vai atravessar o canal deferente. O canal deferente eles são 2 tubos que saem, obviamente, um de cada testículo, e aí eles atravessam a bexiga e atravessam por fora, tá? Não é por dentro. E eles desembocam nas vesículas seminais. E aí, quem é a vesícula seminal, né? A vesícula seminal é uma outra estrutura responsável por também nutrir o espermatozoide. É a vesícula seminal que vai dar maior nutrição para o espermatozoide para que ele consiga viver fora do corpo do homem. Consequentemente,
em qualquer ambiente em que aconteça a ejaculação. O espermatozoide ele vai se manter vivo por até 72 horas muito facilmente dentro do corpo feminino, tá bom? E a gente vai discutir sobre isso já já. O espermatozoide ele é nutrido com frutose pela vesícula seminal. E aí o espermatozoide ele sai da vesícula seminal, ele vai para a próstata. A próstata tem uma função muito importante. E aí eu vou até circular aqui a próstata para vocês verem. Ó. Aqui, digamos assim, essa bolinha, essa estrutura arredondada, esbranquiçada, ela tem uma função muito clara que é a de proteção. Por quê? No homem, o pênis ele tem a função de micção, de eliminar a urina, e também tem a função de eliminação do espermatozoide. A urina ela é ácida, e quando ela fica armazenada por muito tempo em algum ambiente, ela vai acabar causando alguns danos. Então, a próstata tem uma função muito importante que é de limpar a uretra antes da ejaculação, para que essa acidez da urina não mate o espermatozoide. O espermatozoide ele é muito frágil, é uma estrutura microscópica. Então é importante que a gente tenha noção disso, de que o espermatozoide ele é muito frágil, que a acidez da urina poderia matar esse espermatozoide. Portanto, aquele líquido que sai antes da ejaculação tem muito de líquido prostático. Ou seja, o líquido prostático vai limpar a uretra, favorecendo a sobrevivência e a permanência do espermatozoide. Ok. E aí a gente sai dessa próstata para uretra. A uretra do homem ela é maior que a uretra da mulher. A gente vai já discutir isso, até porque o pênis ele é um canal, né, um ducto, que consequentemente vai permitir que a uretra seja maior. A uretra no homem tem a função tanto de micção, e aí você consegue ver um canalzinho aqui, ó, vindo da bexiga, atravessando aqui a uretra. Isso é a uretra. E aqui a gente consegue ver outro canalzinho vindo da vesícula seminal, né? Por onde vem o espermatozoide. Ou seja, essa mesma uretra, ela tem a função de micção e tem a função de ejaculação. Portanto, ela tem dupla função. Desta forma, a gente precisa falar do pênis. Quem é o pênis, né? Vocês puderam perceber que dentro do sistema reprodutor masculino, a gente tem estruturas muito importantes. Tem funções claras. O pênis, ele tem uma função, obviamente, clara. Ele é, inclusive, endeusado, né? Quando se fala em sistema reprodutor feminino, a primeira coisa... Desculpa. Sistema reprodutor masculino, a primeira coisa que se lembra é o pênis. Mas os outros componentes desse sistema também têm funções muito importantes. Então, quem é o pênis? O pênis é essa estrutura cilíndrica, né? Esse órgão cilíndrico que tem dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Esses corpos cavernosos eles são muito importantes porque é a partir do enchimento através do sangue desses corpos cavernosos que o pênis consegue ficar ereto. E aí, o corpo esponjoso ele é por onde vai passar o sangue também, né? Mas é importante que o corpo esponjoso ele não seja amassado pelo enchimento desse pênis de sangue. Então, assim, imagina só que você coloca assim, um canalzinho dentro da mangueira da sua casa. Quando a água passa, a pressão da água pode ser tão grande que esse canal pode fechar, né? Então, quando o pênis enche de sangue, esse corpo esponjoso, ele não pode permitir que a uretra se feche. Mesmo ereto, a uretra não pode fechar, porque se a uretra fechar, por onde é que vai passar o espermatozoide? Então, esse corpo esponjoso tem uma função muito clara que é a de proteger a uretra, tá bom? Para que ela não seja comprimida pelo sangue que vai permitir que esse pênis fique ereto. No pênis, a gente tem, além dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso, a gente tem a glande, né, que é a famosa cabeça do pênis, que tem basicamente a abertura da uretra, por onde sai tanto a urina quanto o espermatozoide. É a parte mais sensível do pênis, é a glande, e a glande ela é recoberta por uma pele comumente que é chamada de prepúcio.
O que é o prepúcio? O prepúcio tem uma função de proteção mesmo. Já que a glândula ela é muito sensível, o prepúcio protege essa região. Só que tem uma outra situação. Quando se fala em prepúcio, tem que se ligar diretamente à higienização da glande. Com o passar do tempo, passado o dia, por exemplo, a glande ela se acumula ou se enche de uma sujeira chamada de esmegma. É uma porção branca, tá bom? E essa porção branca, com o passar do tempo, pode trazer alguns danos. Então é importante que aconteça a higienização do pênis e da glande e a retirada do esmegma, com água corrente, sabão, sabonete íntimo, enfim. A importância disso é que cerca de 1.000 homens por ano acabam evoluindo para câncer de pênis. E esses 1.000 homens acabam tendo que retirar o pênis de forma cirúrgica, basicamente por causa do câncer nessa região. Então a higienização dessa região é muito importante. E aí eu falo disso para vocês, principalmente em meninos, crianças, né? Recém-nascidos, e ao longo dos anos é importante que a mãe, durante o banho, ela faça a descida do prepúcio e, consequentemente, a higienização da glande. Tá bom? Se tem alguma dificuldade para essa descida, se a criança chora durante essa descida, é importante procurar um profissional para que seja feita a orientação. Hoje, felizmente, existem pomadas que facilitam o alargamento desse prepúcio, facilitando a descida para a higienização da glande. Então é muito importante, gente, que, enfim, quem for mãe, faça essa orientação para os filhos e, quando menor mesmo, faça a higienização, que é muito importante, a retirada do esmegma, a higienização da glande do pênis, tá ok? E aí aqui é uma visão geral desse pênis, né, desses corpos cavernosos, desse corpo esponjoso, que tem a função de proteção da uretra, para que ela não seja comprimida durante a ereção do pênis. E a glande é a região, como eu havia falado, de maior excitabilidade. É a região de maior sensibilidade. É por causa dela, principalmente, que o homem consegue ter a ejaculação, tá bom? Mas eu não estou dizendo que é só por causa da glande que acontece a ejaculação. O corpo do pênis e regiões próximas a essa estrutura também tem sensibilidade que facilitam o enrijecimento. E eu estava falando do prepúcio, né, para vocês, que é essa estruturazinha aqui que recobre a glande. Muitas vezes existe a necessidade de retirada desse prepúcio, porque ele é prejudicial, ele não desce, digamos assim, e aí por conta disso a gente tem que fazer a retirada, que é a cirurgia de fimose, tá bom? A cirurgia de fimose faz a retirada do prepúcio para que seja facilitada a higienização.